Graça e a paz, igreja amada do Senhor Jesus e nossa também. Seja bem-vindo ao nosso Bíblia em Foco. E hoje nosso estudo vai ser muito bom, mais um estudo muito bom aí para vocês, para nós aprendermos mais da palavra de Deus. E vai ser bênção. Não é não, Renan Ferraz? Isso aí, pastor. Graça e paz, meus irmãos. E já vamos começar, porque o estudo de hoje, são dois estudos em um que a gente teve que fazer, né? Um capítulo todo, capítulo 4 de Gálatas. Então vamos começar. Vamos para a revisão da semana passada. Na semana passada, bem no começo do texto, Paulo começa falando sobre as promessas que foram feitas a Abraão. E ele, na sua argumentação, ele diz que essa promessa foi feita ao descendente e não aos descendentes, no plural. E esse descendente era Jesus Cristo. E ele começa a falar da lei, que veio 430 anos depois, não anulava o testamento que foi previamente estabelecido com Abraão. E ele vai dizer qual era a função da lei. A lei ela não foi ordenada para salvação, como estava tendo essa confusão muito grande, e isso acontece até hoje, mas a lei ela foi ordenada para evidenciar o pecado, para dizer quão pecador o homem era e apontar e mostrar a necessidade do descendente, que é Jesus Cristo, que viria para resgatar o seu povo. Então, a lei não tinha essa finalidade de salvação, uma era complementar à outra. Então, antes da fé em Cristo, nós estávamos todos debaixo da lei, até que ela nos conduziu até Cristo, e hoje nós somos todos filhos de Deus em Cristo Jesus. Os que nasceram de novo são filhos de Deus. E aí, por fim, ele finaliza dizendo: nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então somos verdadeiramente descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Esse foi o estudo da semana passada. E hoje, na introdução aí, bem breve, Paulo vai fazer um contraste entre a condição do homem sob a lei e a sua condição em Cristo, filho de Deus. E também vai nos falar a liberdade que temos em Cristo, agora não debaixo da lei, mas sim da promessa. Oi. Vamos começar? Vamos lá. Ponto 1. Pai, eu prefiro ser seu escravo a seu filho. Quem de vós diria uma coisa dessas para seu pai? Mas foi justamente essa a insensatez dos Gálatas, sob a influência dos falsos mestres. O meio de evitar a tolice dos Gálatas é permitir que a palavra de Deus continue a nos dizer quem somos e o que temos em Cristo. 1.1 é a pergunta. Leia Gálatas capítulo 4, verso 1 ao 11, e aí nós vamos responder quais são as principais imagens usadas por Paulo nessa passagem. Irmãos, no estudo de hoje, nós vamos ler como o capítulo 4, a gente vai estudar do versículo 1 até o versículo 31, então nós vamos ler conforme o estudo pede, para não ficar uma leitura muito cansativa e também para a gente encaixar cada leitura dentro do seu contexto, dentro das suas respostas. Por isso nós vamos ler, vou ler aqui para o Renan, porque ele que vai responder essa primeira, então nós vamos ler Gálatas, como o estudo pede, do 1 ao 11, 4 do 1 ao 11. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere, é menino e em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho,
és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então vamos então para a resposta, que eu vou repetir a pergunta. Quais são as principais imagens usadas por Paulo nessa passagem? Vamos lá. De cara aqui, as duas imagens que temos aqui é o contraste entre escravo e filho, e que está lá do versículo 1 até o versículo 7, e a segunda são entre os pagãos e os cristãos, do versículo 8 ao versículo 11. Aqui no versículo, no capítulo, antes de chegarmos aqui no capítulo 4, Paulo disse o seguinte, que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creram em Cristo e não os que são da descendência da carne de Abraão, certo? Não os seus filhos naturais, mas os filhos espirituais. Aí logo de cara aqui no versículo de 1 a 3, ele começa no versículo 1, digo, pois, antes de Cristo. Aí o que acontece? Paulo vai e já muda sua argumentação aqui, dizendo o seguinte, antes éramos como tutelados, uma condição semelhante à de escravidão. Aqui a gente tinha na sociedade romana antiga, que os tutores, eles eram uma espécie de professores que eles eram contratados pela família, e eles tinham a função de ensino e também exerciam autoridade sobre o herdeiro da família, certo? A gente falou sobre isso na semana passada. E essa tutoria, ela durava até que o herdeiro ele fosse maior de idade. A partir daí, quando ele fosse maior de idade, ele receberia ali seus direitos de filho, de herança, né? Então, enquanto ele ainda era menor de idade, ele era diferente em nada de um escravo dentro da casa, certo? Então, aqui Paulo está comparando a situação dos judeus com essa menoridade, dos judeus e dos gentios com essa menoridade que Paulo está falando aqui do versículo 1 ao 3. E aí, ele, nesse mesmo sentido, ele diz que Deus enviou Jesus para dar essa maioridade. Então, quando o filho ele atinge a maioridade, ele é liberto da escravidão, e ele está dizendo que a vinda de Cristo é a mesma coisa de um filho que se torna maior de idade, então ele é liberto da escravidão e agora ele pode receber a herança. Então, o que ele está dizendo é, vocês que estão voltando para a lei, é a mesma coisa de quererem serem menores de idade novamente e voltar à tutela, voltar a ser escravo novamente. E é isso até mesmo que Stott coloca aí, né, no primeiro ponto do estudo. Eu não quero mais ser seu filho, quero voltar a ser escravo. E é justamente isso que o pessoal de Gálatas estava fazendo. Nos versículos de 8 a 11, Paulo, mais uma vez, ele apela para a experiência ali das igrejas da Galácia, e ele fala sobre a antiga forma de viver deles como pagãos, certo? E ele, no final, o que Paulo está dizendo aqui com essas duas figuras é tanto o paganismo que vocês viviam antes, como o judaísmo que vocês estão querendo viver agora, sendo cristãos e também obedecendo à lei, né? Ambos são rudimentos fracos, que ele cita no versículo 3 e no versículo 9. Então, voltar a esses rudimentos fracos é o que vocês estão fazendo. Judaísmo, paganismo, isso é voltar a esses rudimentos, e isso vai fazer vocês voltarem à escravidão mais uma vez. Muito bem. Então, nós vamos para o ponto 2, no caso, né? Está no slide 2.1. Vamos lá, vou ler o ponto 2 aqui. Mesmo é o nos dias 2.1 mesmo, pastor. Tá. Não, é o ponto 2. Mesmo nos dias do Antigo Testamento, éramos herdeiros das promessas feitas por Deus a Abraão, não é isso? Mas ainda não havíamos entrado na posse da herança. Isso. Éramos como crianças nos anos da sua menoridade. Nossa infância era uma
forma de escravidão. Então, esse é o dizer do ponto 2. Aí vem a pergunta, né? Que é a 2.1. Quais são os rudimentos do mundo que costumavam nos manter em escravidão? Certo? Isso. Então, vamos lá para a resposta. Então, os rudimentos do mundo. Antes de ler o versículo, ir para o versículo 3, a gente precisa ver um pouquinho antes que aquele povo ele já vivia uma servidão já com base na lei romana. E aí eu quero citar o F.F. Bruce, que ele diz o seguinte, que na lei romana, até atingir a idade dos 14 anos, o herdeiro ficava sob o controle do tutor, nomeado pelo pai. Então, até atingir os 25 anos, ficava sob o controle do procurador, nomeado pelo pretor da cidade. Então, era herdeiro, e porém não livre, era dono de fato, mas não era dono de fato, né? Só de direito. Então, havia essa servidão aí, romana. Mas aí a gente vai para o versículo 3, a gente vai entender que servidão é essa, que escravidão é essa, que na verdade é a escravidão da lei. Então, como a gente já tem visto o texto aqui em Gálatas, Paulo já vem batendo duro nessa questão da lei. Então, nesse capítulo 4, ele continua tratando desse assunto, porque era algo muito sério naquela igreja, muito forte. Então, Paulo diz que nós, judeus e gentios, antes da vinda de Cristo, éramos como filhos menores e vivíamos servilmente, de igual modo sujeitos aos rudimentos do mundo, aos preceitos da lei. A lei aqui é comparada com os rudimentos do mundo. William Hendrickson diz que, assim como um menino desprovido de maturidade deve ser governado por regras e prescrições, também nós, antes que chegasse a luz do Evangelho, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. A lei não era a revelação final, como a gente já aprendeu, era antes a preparação para a revelação definitiva em Cristo. Debaixo da lei, os judeus eram como crianças, vivendo sob a condição de servos, né? Não como filhos adultos desfrutando da liberdade. Quem fala isso é o Edson. Então, basicamente é isso. Quais eram esses rudimentos do mundo? Era a lei judaica. E aí, nós vamos então para a 2.2. Pergunta aí, Renan. 2.2. O termo Abba, versículo 6, é o que Jesus usa para dirigir a Deus como Pai ao orar no Getsemane. De que modo essa terminologia íntima afeta você? Então, é importante a gente colocar aqui que nem todo mundo é filho de Deus, como a gente ouve por aí, né? Porque colocar todo mundo nessa mesma condição é uma forma equivocada de enxergar o mundo. Todos do mundo são criaturas de Deus. Para se tornar filho de Deus, a gente precisa passar por um processo. Até você chegar a esse ponto de falar, Abba, Pai, né, de ter essa intimidade aí com Deus, existe um processo. Para isso, a gente vai destrinchar o que o apóstolo Paulo está falando aí. No versículo 4, na parte A, ele vai falar, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, como nos tornamos filhos de Deus? Adolf Pohl vai falar o seguinte, não foi o tempo que colocou Deus em movimento, porque os povos estivessem maduros ou a lei numérica se manifestasse. Mas foi Deus quem fez o tempo andar. Tudo foi planejado desde a eternidade. A vinda de Cristo ao mundo fazia parte da agenda celeste, de um calendário estabelecido pelo próprio Deus, Deus Pai, que marcava a conclusão da antiga era e a aurora nova. Então nós vemos que Deus escolheu esse tempo para enviar o seu Filho. Depois, ainda no versículo 4, na parte B, fala que esse filho seria nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o Filho de Deus, como o segundo Adão, nasceu para cumprir a lei que o primeiro Adão quebrou. Ele não veio para anular a lei, mas para cumpri-la. Mas ele também obedeceu
passivamente, ou seja, como nosso representante e substituto, Jesus, para nos resgatar da maldição da lei, como a gente sabe, ele se faz maldição em nosso lugar. Continuando a resposta, quando nos tornamos filhos de Deus? Versículo 5 na parte A, para remir os que estavam debaixo da lei. A vinda de Cristo ao mundo foi uma missão de resgate, o qual se deu por meio da sua morte, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, diz a parte B do versículo 5. Tá. Então, antes vivíamos nos rudimentos da lei, vivíamos aí entregues, éramos desgarrados. Agora Jesus, mostra aí o apóstolo Paulo nesses versículos, a vinda de Cristo no mundo, a sua missão de resgate por meio da sua morte, a sua ressurreição. A partir desse momento, nós nos tornamos um filho adotivo de Deus, né? Alcançou a condição pelo caminho da graça, com a vida do Filho de Deus, somos recebidos como filhos adultos de Deus, ou seja, não precisamos de tutores nem curadores, podemos tomar posse imediatamente da liberdade de filhos. É interessante a gente pensar nessa condição de filhos adultos que somos em Deus, porque se a gente pensar que nós somos adotados bebezinhos, né, a gente fica ainda precisando de tutor. Mas não, nós somos adotados como filhos adultos, temos essa posse, tomamos posse dessa liberdade que temos em Cristo como filhos de Deus. Essa palavra iotesia, adoção, significa colocar na posição de filho adulto, ou seja, mais uma vez, não há necessidade de tutores, não há necessidade dessas leis. Não somos crianças pequenas, mas filhos adultos com todos os privilégios correspondentes a essa posição. E para terminar rapidinho, eu vou lá também para o verso 6 e finalizar no verso 7, que diz o seguinte: e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama Abba Pai. Né? O versículo 6 fala isso. Então, qual que é a nossa pergunta aí, né? Essa terminologia, como que ela nos afeta? Nos afeta primeiro a partir do momento que eu me torno, de fato, filho de Deus por adoção em Cristo, e aí Deus nos enviou o Espírito Santo não como enviou a lei, gravado em tábuas de pedra fora de nós, mas enviou ao nosso coração para termos uma experiência profunda, real, uma experiência íntima, a ponto dessa intimidade aí levar o próprio Jesus lá no Getsemane em íntima oração a Deus e chamá-lo de Abba Pai, e também mostra uma íntima comunhão de confiança de um filho para com seu pai. E aí, para terminar no versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então deixamos de ser escravos e aí nos tornamos filhos, nos tornamos filhos adultos, adotados, e tomamos posse dessa herança aí. A 2.3, queridos, é uma pergunta pessoal. Em quais áreas da sua vida você já está desfrutando a liberdade de um filho de Deus? Em quais áreas você se sente como escravo? Essa é boa para responder, né? Então vamos lá. Ponto 3, agora com o Renan. A vida cristã é a vida de filhos e filhas de Deus, não de escravos. É liberdade, não escravidão. Obviamente somos escravos de Deus, de Cristo e um dos outros. Pertencemos a Deus, a Cristo e aos outros. Amamos e servimos aqueles a quem pertencemos. Mas esse tipo de serviço é liberdade. Então vem a pergunta. Vamos ler agora Gálatas 4, capítulo 4, 12 ao 20. Em que sentido ou sentidos Paulo desejava que os Gálatas se tornassem como ele? Versículo 12. Vamos ler aqui. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes.
E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza na carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, antes que me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Fiz-me por acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então, voltando à pergunta, em que sentido Paulo desejava que os Gálatas se tornassem como ele? Vamos responder essa pergunta aqui com o versículo 12. Eu vou para uma série de 3 respostas agora, né? E a gente vai fazer essa exposição aí do versículo 12 até o 20, certo? O versículo 12, vamos ler aqui mais uma vez, ele diz assim, ó: Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. A primeira impressão que se dá é que rogo que sejais como eu, porque eu também sou como vós. Parece que dá uma... Paulo está nivelando, né? Tanto eles como a Paulo. Aqui nesse primeiro versículo, o que Paulo está dizendo é o seguinte: rogo-vos que sejais como eu, que já é a resposta para a pergunta, Paulo estava rogando para que eles fossem como ele no sentido da liberdade que Paulo estava experimentando em Cristo. A liberdade que Paulo tinha e recebeu através do Evangelho. E quando Paulo fala que ele era também como eles, Paulo estava dizendo que ele também já viveu debaixo da lei. A gente sabe que Paulo era muito zeloso, religioso, conhecedor da lei, judeu, certo? Circuncidado, guardador das leis do sábado, das cerimônias. Paulo foi tudo isso. Então, nesse sentido, Paulo diz: eu também sou como vós. Por quê? Porque vocês estão retornando a isso. Sejam como eu sou hoje em Cristo. Porque eu já fui como vós e eu quero que vocês sejam como eu nesse sentido. Aí tem uma citação aí na tela do Augusto Nicodemos no livro Livres em Cristo, que ele diz: o apelo afetuoso de Paulo no início dessa sessão revela sua angústia e seu amor pelos Gálatas. O apóstolo deseja que os Gálatas sejam como ele mesmo é, livre em Cristo, tendo sido outrora também escravo debaixo dos princípios elementares do mundo. É nesse sentido que ele afirma ser como eles. Muito bem. Vamos lá para a pergunta 3.2, então. Qual era o contraste entre a forma como os Gálatas originalmente haviam recebido Paulo e a forma como o consideravam agora? Por quê? Vamos estar lendo aqui os versículos agora, um a um, para responder essa pergunta, deste contraste de como a igreja recebeu Paulo no primeiro momento e a situação que estava agora. No versículo 13 aqui, o que Paulo diz é o seguinte: ó, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza de carne. Então Paulo foi recebido por eles ainda doente. Essa doença não se sabe exatamente o que era. Aí a gente entra nos estudiosos que dizem que alguns dizem que era malária, outros epilepsia, mas não se sabe. No versículo 14, ele diz o seguinte, ó: e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então, apesar da doença aqui, eles receberam a Paulo sem rejeição, sem desprezo, e o fizeram como se estivesse recebendo um anjo ou o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa foi a receptividade que as igrejas da Galácia tiveram quando Paulo foi e anunciou a primeira vez o evangelho, na fase em que eles se converteram e Paulo começa ali a pregar o evangelho. No versículo 15 ele já diz:
qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis olhos e vos daríeis. Então, Paulo diz aqui que eles estariam dispostos, lá no início, a até arrancar os próprios olhos, se fosse necessário, e dar a Paulo. Este era o cuidado que a igreja da Galácia tinha com Paulo. Aí ele pega e é assim, onde está aquela alegria que vocês demonstraram no início? Vocês estavam tão dispostos a se sacrificarem por mim. O que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu com vocês? Então a gente tem um contraste de uma igreja que recebe o evangelho de coração aberto, de prontidão, o pessoal da região da Galácia, e eles mudam totalmente a partir daquilo que os judaizantes fizeram, introduzindo os ensinos, minando a autoridade de Paulo, minando a sua doutrina, e aí vem essa rejeição agora. Paulo enfrentava essa rejeição, hostilidade, por aqueles que no início o recebiam como se fosse o próprio Jesus Cristo ou um anjo no meio deles. Muito mesmo. Próxima pergunta aí, a 3.3. De que modo Paulo participava do amor e do sofrimento de Cristo pelos Gálatas? Vamos lá. Aqui, só o versículo 16 para a gente chegar até o 19, que é onde a minha resposta. No 16 ele diz: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade, né? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vocês tenham zelo por eles. É bom ser zeloso, mas do bem, e não somente quando estou presente convosco. No versículo 19, para a gente começar a responder a pergunta é de que Paulo participa do amor e do sofrimento de Cristo pelos Gálatas. Versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo aqui, ele está fazendo a comparação como se ele fosse uma mulher grávida, que estava passando novamente pelo trabalho de parto, dizendo que a igreja de Gálatas, ali dos Gálatas, eram filhos dele. Então ele estava dizendo, eu estou tendo que passar novamente pelo trabalho de parto, certo? Aí tem uma citação aqui do Augusto Nicodemos que diz: Cristo estaria plenamente formado neles quando firmassem na doutrina da justificação pela fé e deixassem de ser inconstantes quanto a isso. Então Paulo diz, eu estou passando novamente pelas dores de parto até que vocês entendam do que se trata o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação por meio da fé e pela fé somente, certo? E tem outras passagens lá em 1 Tessalonicenses 2,7 e 1 Coríntios 4,15, que Paulo também faz essa analogia dele como uma mulher grávida, né? E, assim, Paulo participou do sofrimento de Cristo através das hostilidades que ele enfrentava na pregação do Evangelho, não só na igreja da região da Galácia, mas em todas as igrejas gentílicas que ele passou pregando o Evangelho, né? As contrariedades que ele sofreu, as afrontas, as perseguições, os açoites, né? As noites mal dormidas, prisão, naufrágio e tudo mais. Então, Paulo se faz participante do sofrimento de Jesus Cristo nesse sentido. E eu só queria ler um texto muito conhecido, né, sobre o sofrimento de Paulo, que está lá em 2 Coríntios 11, do 23 ao 27. Paulo escreve o seguinte: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma? Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Fui açoitado mais severamente, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes em jejum suportei frio e nudez.
Paulo participa do sofrimento de Cristo tanto na pregação do evangelho, quanto na consolidação do evangelho no coração. Aí ele fala do retrabalho de parto, aqui no versículo 19 de Gálatas 4. E Paulo também participa do sofrimento de Cristo com todas as perseguições, sofrimentos na carne mesmo que ele sofreu durante seu ministério. Muito bom. Então vamos lá para o ponto 4, que a gente já vai para agora uma outra porção do estudo, que é do versículo 21 ao 31. Há cristãos que transformam o evangelho em lei. Nessa passagem, Paulo expõe a inconsistência dessa posição. Trata-se de uma difícil passagem alegórica, mas sua mensagem é inteiramente atual. Então, nós vamos ler o versículo 21 ao 31. Você pode ler para nós, Renan? Vamos lá. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, ou ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é a de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aqueles que era gerado segundo a carne perseguiam o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como filho da livre. De maneira que são irmãos, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aí, para a gente pensar aqui, né, faça uma lista de todos os exemplos de simbolismos observados na passagem. Tem vários, né? Mas o principal que a gente pode ver aí, que o próprio John Stott vai colocar para nós, e são esses versículos alegóricos, essas alegorias. Espera aí, amor. A Lília tá ali na porta. Vamos lá. John Stott diz que são 3 os estágios no argumento desse parágrafo. O primeiro é histórico, o outro é alegórico e, por fim, pessoal. Os versículos históricos, do 22 ao 23, os alegóricos do 24 a 27 e os pessoais do 28 a 31. Só para a gente entender o geralzão, tá? Depois a gente foca na próxima pergunta sobre essas alegorias. Paulo lembra aos seus leitores que Abraão teve 2 filhos, Ismael, filho de uma escrava, e Isaque, filho de uma mulher livre. E aí, nos alegóricos, ele argumenta que esses 2 filhos e suas mães representam 2 religiões, uma religião de servidão, que é o judaísmo, e uma religião de liberdade, que é o cristianismo. E os versículos pessoais, ele aplica a sua alegoria a nós. Se nós somos cristãos, não somos escravos como Ismael, mas somos livres como Isaque. Finalmente, o apóstolo demonstra o que devemos esperar se nos parecermos com Isaque. Então, o apóstolo Paulo usa essas alegorias porque os rabinos, eles gostavam desse tipo de alegoria e de conversar sobre isso com base em alegorias. Então, ele usa esses versículos que nós lemos, do 21 a 31, mais especificamente o versículos 24 a 27, para tratar dessas alegorias aí. E aí, como Paulo usa a história dos 2 filhos de Abraão para ilustrar a superioridade da promessa da lei. Então, vamos lá. Complementando essa questão das alegorias, e como Paulo utiliza essa alegoria, como Paulo utiliza
essas duas histórias, né, de Ismael e de Isaac, para a gente fazer essa comparação. E é bem legal a gente ver. Então, vamos lá. A gente já está terminando rapidinho aqui. Os judeus gloriavam-se no fato de serem descendentes de Abraão. Viam nesse parentesco um refúgio seguro de sua salvação. Julgavam-se filhos de Abraão e por isso livre. Então, a gente viu isso nos estudos passados e a gente volta de novo aqui para a questão de como os judeus se gloriavam por serem filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Então, o apóstolo Paulo pega essa alegoria desses filhos de Abraão para trazer para eles o entendimento de que eles precisavam ser livres em Cristo. Então, Paulo confronta aqueles que cultivavam uma falsa esperança no seu parentesco com Abraão, para dizer que o patriarca tinha 2 filhos, porém de mães diferentes, de naturezas diferentes. Ismael, olha só, era filho de Agar, uma mulher que era escrava e nasceu segundo a carne, né? Isaac era filho de Sara, a mulher livre, e nasceu segundo a promessa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Ismael. Ismael é o símbolo da lei, e Isaac é o símbolo da graça, né? Um nasceu segundo a carne, o outro segundo a promessa. Ismael é o símbolo da escravidão. Ismael é filho de Abraão e Hagar. Nasceu da mulher escrava, não da promessa de Deus, mas por precipitação humana. Nasceu do fruto da incredulidade de Abraão e Sara por um momento que duvidaram da promessa. Então, não sei se vocês sabem, mas Deus tinha dado uma promessa para Abraão e para Sara, que eles seriam pais, mas eles já eram velhos, então eles duvidaram disso. Essa promessa não chegava, essa gravidez não chegava. E aí eles dão um jeitinho ali, por conta dessa incredulidade, e Abraão se deita com Agar, que era escrava. Então, nasce Ismael, fruto dessa incredulidade. Ismael é filho da escrava. Era filho de Abraão, mas não era filho da promessa. Não era filho da mulher livre. Uma escrava sempre dava a luz para a escravidão, mesmo quando o pai da criança era um homem livre. Tá? O William Hendrickson diz que quando Paulo afirma que Ismael nasceu segundo a carne, ele tem 2 coisas em mente. Ismael nasceu segundo o propósito carnal, Gênesis 16:2, e em virtude da capacidade física que Abrão e Agar tinham, né? Então, segundo a carne, segundo um propósito carnal, é que Ismael nasce. Agar é mãe de Ismael, é o símbolo da antiga aliança. Na antiga aliança, tudo depende do homem. Essa é a lei. Ela ordena ao homem, faça e você viverá. Então, a Agar é símbolo da antiga aliança. A gente vai ver isso também, John Stott falando daqui a pouco no estudo. Complementando, nós falamos de Ismael, então a pergunta para nós é como Paulo usa a história dos 2 filhos para ilustrar a superioridade da promessa da lei. Então a gente já viu sobre Agar, já vimos sobre Ismael e agora sobre Isaac. Isaac é o símbolo da liberdade, é o filho de Abraão e de Sara, é o filho da promessa, né, gente? Então, ele era herdeiro dessas bênçãos. O Webster diz que Isaac ilustra o cristão em vários aspectos. Olha só, ele nasceu pelo poder de Deus, trouxe alegria, né? Isaac, o nome Isaac significa riso, alegria. Cresceu e foi desmamado e acabou perseguido. Então, a gente vê que ilustra um pouquinho aí, ilustra em alguns aspectos a vida do cristão. E também vemos que nos versículos 22, 23, 29 e 30, o seguinte: Isaac nasceu como filho da mulher livre, Isaac nasceu mediante a promessa, Isaac nasceu mediante a promessa 2 vezes, Isaac nasceu para ser herdeiro de tudo, tá bom? Então, Isaac, essa alegoria que o apóstolo Paulo usa, mostra de fato que a liberdade que temos hoje conquistada em Cristo é totalmente diferente daquela escravidão da lei, tá bom? Então nós vamos aí para o ponto 5,
E o Renan tem mais uma pergunta ainda para responder. Vamos lá. É impossível compreender a Bíblia sem entender as duas alianças. Uma aliança é um acordo solene entre Deus e os seres humanos. Deus estabeleceu o antigo pacto por meio de Moisés e o novo por meio de Cristo, cujo sangue o ratificou. O antigo pacto se baseava na lei, mas o pacto cristão se baseia na promessa. A pergunta 5.1: qual é o destino dos que nasceram, entre aspas, segundo a carne? Não nasceram espiritualmente em Cristo? Aqui, vamos estar olhando mais uma vez para os versículos de 21 ao 31. E é interessante que o pastor fez uma exposição bem detalhada sobre essas analogias, né, alegorias. E o Augusto Nicodemos, ele faz com as nomenclaturas diferentes. Ele fala dos filhos da carne e os filhos da promessa, aí vem as três, né, que é as duas alianças, as duas cidades e os dois povos, ali detalhado nos versículos. Mas aqui a pergunta é a seguinte: qual é o destino dos que nasceram segundo a carne, não nasceram espiritualmente em Cristo? Vamos olhar aqui no versículo 22, ele vai estar dizendo aqui o seguinte: porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. No versículo 22 a gente percebe o seguinte: o filho da carne, o filho da escrava, coloca o filho também em escravidão, certo? Este é o primeiro ponto. O natural aqui, ou carne em algumas versões, é simplesmente o planejamento humano, a pretensão do homem em querer ajudar a Deus na realização de seus planos e propósitos. Isso significa o filho da escrava, o filho da escravidão, aqueles que estão sob escravidão, são os que tentam dar uma forcinha para Deus em sua salvação. São aqueles que tentam se justificar por aquilo que fazem diante de Deus. Aqui do versículo 24 e 25, que fala das duas alianças, no versículo 24 vai dizer que os filhos são gerados para a servidão. O filho da escrava é gerado para a servidão. No versículo 26 e 27 fala das duas cidades. Já no 28 ao 31 fala dos dois povos. Então, assim como Ismael perseguiu a Isaque, os nascidos da carne estavam perseguindo os que eram nascidos do Espírito, no versículo 29. E isso aqui é interessante a gente perceber que, da mesma forma que Isaque estava sendo perseguido, a igreja de Jesus Cristo também estava sendo perseguida, certo? Então aqui é como se Paulo dissesse o seguinte, para a gente responder a nossa pergunta do destino dos filhos da carne ou daqueles que não foram nascidos em Cristo. A escrava e seu filho, que não são herdeiros de Deus, serão lançados fora, e vocês serão lançados fora com eles, porque sem a fé verdadeira em Cristo Jesus, não herdarão o reino de Deus. Voltar para o jugo da lei é não herdar o reino de Deus. Achar que vai se justificar por obras pelo que se faz é não herdar o reino de Deus e será lançado fora. Essa é a resposta para a pergunta. E por fim, Paulo diz lá no versículo 31 que os irmãos de Gálatas não precisavam ouvir os judaizantes que pregavam o evangelho baseado no mérito humano com a obediência de regras, pois eles haviam sido salvos pela graça em Cristo e já eram livres. Eles não tinham a necessidade. Aqui, mais uma vez, depois de um estudo que a gente finaliza, a gente percebe mais uma vez porque lá no início Paulo estava tão indignado, né, com a igreja dos Gálatas, com as igrejas da região da Galácia, porque eles estavam simplesmente voltando à lei, voltando à escravidão, voltando à servidão, pela qual quem vive por ela não herdará o reino dos céus. Muito bem. O ponto 6, nessa passagem não são mencionadas apenas dois pactos, mas também duas Jerusaléns. Jerusalém foi a capital que Deus escolheu para a terra que deu ao seu povo. Mas quem faz parte do povo de Deus? Sob o antigo pacto, os judeus, sob a nova aliança, os cristãos. Ambos são Jerusalém, mas o antigo povo da aliança, os judeus, são a Jerusalém atual, a cidade deste mundo, enquanto o povo da nova aliança compõe a Jerusalém do alto, a celestial.
Desse modo, as duas mulheres, Agar e Sara, representam as duas alianças, a antiga e a nova, e as duas Jerusaléns, a terrena e a celestial. Qual será o resultado para aqueles que confiam nas promessas de Deus em vez de depender da lei? Paulo conclui aqui seu pensamento, seu argumento, dizendo que os crentes da Galácia, dizendo para eles, no caso, que somos filhos da graça e não da lei, de Sara e não de Agar, da livre e não da escrava. Consequentemente, a nossa conduta deve expressar isso, deve expressar a nossa fé. Se somos filhos da livre, devemos tomar posse da nossa liberdade, em vez de viver como escravos, pois apenas em Cristo podemos herdar nossas promessas, receber a graça e desfrutar da liberdade de Deus. Assim nós concluímos. Enquanto louva a Deus por sua liberdade em Jesus, peça-lhe sabedoria e revelação a possíveis armadilhas. Peça que o Senhor proteja o seu espírito e seus relacionamentos. Ore a respeito de quem você é em Deus. Peça a Deus que o ajude nas áreas em que você ainda sente escravidão. Bíblia em Foco é isso. Alguma palavra, Renan? Só me despedir, né, que o Senhor, com a sua graça, nos alcance, né? Nos alcance para que a gente abra os nossos olhos e entenda e viva a justificação pela fé, entendendo que a nossa salvação é totalmente dele, que nós dependemos da graça dele. E é isso aí. E, né, na próxima semana eu não vou estar aí, pastor, pra gente fazer o Bíblia. Vai não, gente. Vamos deixar sozinho aqui mesmo. Gente, o Renan vai ficar fora aí 2 Bíblia em Foco. Já vai voltar nos finalmente, hein, Renan? Quando você voltar lá no dia 15, a gente vai estar 2 estudos do final. Então, boas férias para você, viu? Valeu, eu tô precisando, viu? Dar uma descansada. Bom descanso. Voltar pra lei, tirar uns sábados de descanso aí. Um Shabat. Vai com Deus, boa viagem. Traga lembranças. E voltando, nós continuaremos com o Bíblia em Foco. Semana que vem, em nome de Jesus, estarei aqui com vocês em mais um Bíblia em Foco. Que Deus abençoe essa semana, que Deus abençoe esse estudo aí na sua vida. Deus abençoe, Renan, e até a sua volta. Amém. Até a próxima. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Com Deus.